Pessoal, tudo bem com vocês? Retomando as nossas aulas aqui no canal de História e o nosso livro, que estamos usando é esse aqui, História, Sociedade e Cidadania, do autor Alfredo Bolos. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 8, que é a democracia, o mundo grego e a democracia. Eu já na semana passada enviei uma atividade para vocês e pedi que vocês fizessem leitura deste capítulo. Hoje nós vamos conversar e entender melhor o que está a tratar neste capítulo. Bom, o assunto é mundo grego e democracia. Esse assunto é fácil de ser compreendido porque nós terminamos de sair de um processo eleitoral na qual o Brasil escolheu em todas as suas cidades prefeitos e vereadores. Essa escolha nada mais é do que um ato democrático. Afinal de contas, a democracia surgida lá na Grécia ainda é usada nos dias de hoje. Daí então a importância de estudarmos sobre o mundo grego e a democracia. A primeira página do livro, que é a página 127, ele vai colocar em ênfase para nós o que seria então a democracia. Democracia é uma palavra de origem grega juntada de dois termos, o demos e o kratos, que significa governo do povo. A democracia é um momento em que você escolhe o seu representante. Então, o povo escolhe a quem vai governar, administrar a sua cidade. Isso também ocorre para os governadores, os estados, para os senadores, para os deputados e para o presidente da República. No Brasil, a nossa democracia é representativa. O que isso significa? Eu não vou estar sentada lá naquela cadeira para levantar a mão e votar, assim como é a foto que tem no livro. Mas eu escolho alguém que me representa, que vai fazer isso por mim. A democracia direta é essa que está sendo aí representada no livro de vocês. O professor está na sala de aula, vai tomar uma decisão e aí vocês vão ter direito ao voto, levantando a mão ou não, de acordo com o que está sendo proposto. Então a gente precisa entender que a democracia surgiu lá na Grécia. Essa é a primeira parte da nossa aula. A segunda parte que nós temos que entender é por que a Grécia é inserida no mundo clássico. Os historiadores mais recentes condenam esse termo de mundo clássico. Por quê? Porque, na verdade, todas as civilizações se desenvolveram no seu tempo, da sua forma e com a sua cultura, visto que nós não temos aí cultura superior a outra, e sim culturas diferentes. Então, utilizar o termo antiguidade clássica já não é mais permitido para nós historiadores modernos. Isso seria, então, um desrespeito para com outras civilizações. Afinal de contas, a antiguidade clássica vai incluir só Egito, Roma, Grécia e Mesopotâmia. E as outras, onde ficariam? Elas também merecem de nós o nosso respeito. Usar o termo antiguidade clássica não é mais permitido para nós nos dias atuais. É o segundo ponto que nós temos que entender. Outro ponto muito importante é o legado. O que a Grécia fez que deixou de referência para nós e até hoje nós utilizamos? Eu já falei da democracia, mas não fica só na democracia. Tem também outras coisas que foi deixado pelo mundo grego para nós e até hoje nós utilizamos. No caso aqui, as cidades-estados também. Cidades-estados é um termo utilizado desde a Grécia para representar uma cidade independente. Vale lembrar que a Grécia fica numa região montanhosa e cheia de pequenas ilhas. Essas pequenas ilhas eram cidades-estados independentes. Essa região, por ser montanhosa e por ser uma região de mar aberto, ela permitiu que as cidades se isolassem uma das outras, fazendo com que cada um administrasse da melhor maneira possível a sua cidade. Mas contribuiu
para o comércio, principalmente porque o fato de ser ilha e ter alguns portos naturais contribuía para que eles saíssem de um lugar para outro em busca de vender suas mercadorias e comprar aquelas que não possuíam. Então, o comércio na Grécia foi algo muito intenso em virtude dessa condição geográfica do local. Essas cidades-estados também eram chamados de oikos, né? É uma palavra grega que vai ter essa condição de subsistência. As cidades-estados gregas faziam de um tudo para viver com suprindo as suas necessidades e necessidades do seu povo. Para entender melhor a Grécia, nós separamos aí duas grandes cidades. Todos os livros de história trazem essas cidades, que é Atenas e Esparta. Essas duas grandes cidades servem de referência para conhecermos essa Grécia. Mas vale lembrar que um historiador chamado Homero, um homem chamado Homero, escreveu dois poemas muito importantes para nós, a Ilíada e a Odisseia. Esses dois grandes poemas não só narram uma história de guerra, de amor, mitologia, mas também traz características de como o povo da Grécia vivia. É a partir desses dois poemas que conhecemos o mundo grego. Então, para nós é importantíssimo conhecermos esses poemas. Já existem filmes muito bons para quem não gosta de ler, né, que deveria gostar, mas quiser ver um pouquinho, basta ver filmes como Cavalo de Troia, que é uma parte dos poemas de Homero, O Rapto de Helena e tantos outros. O poema é composto de várias histórias mitológicas, né? Então, os gregos deixaram muita informação para nós a partir desses poemas de Homero. Outra coisa interessante é a expansão territorial da Grécia. Como a Grécia é um território montanhoso e um conjunto de ilhas, ela era ausente de terras férteis. Tinham poucas terras férteis na Grécia e as pessoas precisavam plantar, desenvolver a agricultura, a pecuária para sobreviver. Daí então a Grécia parte no rumo do expansionismo. Ela começa a criar guerras com outros territórios para expandir o seu território e conseguir terras férteis. É por esse motivo, por essas expansões, que nós chamamos esses territórios conquistados de colônias gregas. A cada território conquistado era uma colônia grega que estava sendo implantada. A Grécia também permitia que as suas colônias, as suas cidades, além de serem independentes na forma administrativa, elas também eram independentes na sua forma de desenvolver a sua economia. Mas esse mundo se reconhecia pertencente ao grego pela língua, pela fala. Eles falavam a mesma língua. Eles também tinham a mesma cultura, os mesmos costumes. E aí essas relações de igualdade na fala, nos costumes, nos deuses, né, na religião politeísta, fez com que eles se reconhecessem pertencentes à Grécia. Então, mesmo que independentes, eles eram iguais em outros aspectos, né? E vale lembrar isso daí, tá, pessoal? As duas cidades gregas mais conhecidas, Atenas e Espartas, elas são totalmente diferentes. Atenas é uma cidade marcada pela democracia. Em Atenas, o sistema político serve de referência até os dias atuais. Eles tinham aí a Assembleia do Povo, eles tinham o Conselho dos 500, eles tinham também a questão da participação do cidadão. Quando é que você conquistava uma cidadania grega? Lá na página 135 do livro vai ter essas informações que eu estou te falando. Então, a grande referência de Atenas para nós era a sua democracia. Mas nem todos os cidadãos de Atenas eram aptos a participar dessa democracia, porque a cidadania ateniense é diferente da nossa cidadania brasileira. Aqui, para sermos cidadãos brasileiros, nós teremos que nascer no nosso território,
filho de pai e mãe, né, brasileiro, e outras características. Na Grécia, em Atenas também, porém, mulheres, escravos, homens livres que não fossem de uma família mais rica, não conquistavam a cidadania ateniense. Então, embora Atenas fosse uma referência de democracia, no campo da cidadania ela era restrita, não se alcançava a cidadania para todos. Portanto, nem todos participavam dessa democracia. Isso é uma coisa bacana da gente compreender. Às vezes no Brasil as pessoas falam assim: ah, votar é obrigatório, não era para ser obrigatório, era para ir votar quem quisesse. Mas nós temos no Brasil uma história muito longa da conquista do voto, do direito democrático. Houve um período que nem todos no Brasil podiam votar. Mulheres eram proibidas de votar, escravos também. Homens que não tivessem renda, que não fossem ricos, também não podiam votar. E aí, isso é uma verdadeira democracia? Claro que não. Democracia é quando todos os cidadãos, independente da sua cor, da sua raça, da sua renda per capita, do seu gênero, ele tem direito ao voto. Então, hoje a democracia no Brasil é muito mais ampla. Mas em Atenas, a democracia era restrita, certo, pessoal? Quanto à segunda cidade, é a cidade de Esparta. Esparta é uma cidade que é considerada um acampamento militar. O que acontece em Esparta? Enquanto em Atenas a democracia se desenvolvia, em Esparta o grande desenvolvimento se dava pelo militarismo. Os meninos, aos 7 anos de idade, já eram retirados do lar e iam ser preparados para serem os melhores e maiores guerreiros. Morrer numa batalha espartana não era assim um prejuízo, era um ato heroíno. Então, Esparta, ela vai trazer uma diferença para nós nesse acampamento militar. Se vocês olharem para a página 137, vocês vão entender do que eu estou falando. E quem gosta de filme, assiste Os 300. É um filme que mostra como Esparta era um acampamento militar, certo? No papel da mulher, nós vamos perceber que as mulheres de Atenas não tinham muita liberdade em virtude da ausência de cidadania. Já em Esparta, as mulheres conquistavam muita liberdade e direitos políticos. Por quê? Porque os homens estavam sempre envolvidos no acampamento militar. Cabia então às mulheres administrar os problemas da cidade, os problemas da comunidade. E elas então, administrando esses problemas, conseguiram aí fazer excelentes atitudes, excelentes movimentos que reconheciam essa liberdade feminina, né? A sociedade espartana era uma sociedade muito estratificada, assim como na Atenas. Porém, em Atenas nós tivemos reformas e as reformas permitiram que os cidadãos que antes não tinham direitos políticos lutassem por direitos e alcançaram esses direitos. Já em Esparta, não tinha muito essa movimentação, não. As pessoas não lutavam por seus direitos porque o foco delas era o militar. Se vocês olharem para o livro, ele vai explicar que Péricles foi um grande reformulador de leis, lá na página 136, e Péricles permitiu que a cidadania ateniense fosse ampliada. Então, vale a pena estudar sobre isso. Bom também é conhecer os deuses gregos. A religião da Grécia é politeísta, mas os gregos acreditavam que existiam os deuses e os semideuses. Deuses são imortais, assim como seria o deus do mar, Poseidon, o deus Zeus, o maior deus grego, né? Mas eles também achavam que os deuses tinham sentimentos humanos. Ficavam com raiva, ficavam entristecidos ou ficavam alegres. E aí a forma de satisfazer os deuses quando eles estavam furiosos eram fazer sacrifícios, às vezes humanos, às vezes não, mas para satisfazer os seus deuses, né? Essa característica politeísta da Grécia se estende, marcado por alguns filmes que a gente
ver, e alguns heróis que hoje seriam o Superman, a Mulher Maravilha, teriam características aí dos deuses gregos, né? Esses semideuses seria o filho de um deus com um humano. Aí ele passa a ser um semideus. Por quê? Porque ele é um deus, mas ele é mortal. Ele vai morrer um dia. Já os deuses gregos seriam imortais. A semelhança entre eles é que eles têm sentimentos humanos. A diferença é que os deuses são imortais e os semideuses seriam mortais. Esse é um fato bacana da gente aprender aqui sobre a Grécia. Para concluir o nosso assunto, vem também os Jogos Olímpicos. Isso mesmo, pessoal. Os Jogos que nós hoje conhecemos foram criados pelos gregos. Os gregos já entendiam a importância dos Jogos Olímpicos. Na Grécia, mesmo que tivesse acontecendo uma guerra, quando chegava o período dos Jogos, a guerra era suspensa e todos deveriam participar. Vale lembrar que as mulheres não tinham direito de participar dos Jogos Olímpicos, nem na plateia, assistindo os Jogos, nem competindo. E aí diz uma história, né, que uma certa mulher conseguiu enganar os gregos e participou dessa competição. Daí então, para evitar que outras mulheres conseguissem, eles decidiram que todos os competidores deveriam participar sempre nu, né? Nu, sem roupa. Aí você imagine aí o que seria para os meninos, né? Uma corrida aí com os meninos nu. Tu entendeu, né? É coisa feia. Mas era assim que acontecia na Grécia. Ainda bem que nesse ponto os nossos Jogos Olímpicos já tá melhor, né? Todo mundo veste roupa e as mulheres participam, né? Bem melhor para os dias de hoje. Bom, os Jogos Olímpicos é um grande legado da Grécia para nós, tá, pessoal? Vale lembrar que hoje as competições envolvem dinheiro, envolve um certo glamour, né? Primeiro lugar, aquele status. Você faz até propaganda de desodorante, propaganda de energéticos, né? Ganha aí muito. Mas na Grécia não. Na Grécia, aquele que conquistava o primeiro lugar, ele era recebido na sua cidade como um quase herói, mas ele só recebia uma coroa de louros. E aí, quando aquela coroa de louros murchava, acabou o prêmio, né? Mesmo assim, ele não era esquecido. Ele era sempre lembrado como um homem que venceu uma corrida ou um atletismo nos Jogos Olímpicos, né? Então é muito bom conhecer sobre os Jogos Olímpicos. Na página 141 tem uma pergunta do Dialogando que é maravilhoso para a gente entender aqui. Ele diz assim: vencer, arrancar aplausos da plateia, conseguir fama para si próprio e para sua cidade, homenagear um deus. Esses eram alguns dos ideais dos atletas gregos de antigamente. E os ideais dos atletas de hoje são os mesmos? Vamos parar para pensar e responder essa questão? Fica aí esse diálogo para que você possa pesquisar mais sobre os